Olá, olá! Nós estamos vivendo um momento de calamidade pública no Brasil e em vários outros países, e por conta disso eu resolvi gravar esse vídeo que vai ser publicado fora do dia que geralmente eu publico, porque eu acredito que esse vídeo possa ajudar muitas pessoas. Eu queria começar dizendo que eu vejo que muitas pessoas ainda põem em xeque se o que está sendo divulgado na mídia de fato é verdade. O quanto essas informações têm como objetivo manipular as pessoas, o quanto tem objetivos políticos. E eu gostaria de dizer aqui, como profissional de saúde que trabalha em hospital público, que é verdade sim, o sistema de saúde entrou em colapso, seja o público, seja o privado aqui no Brasil. Ou seja, não há mais vagas em UTIs, as pessoas estão ficando em fila de espera, não estão conseguindo ter acesso a tratamentos. Tá? Então isso é muito sério. O objetivo não é criar pânico, medo aqui, até porque o órgão do medo são os pulmões. Então é muito importante a gente trabalhar essa questão do medo e entender que a gente pode sim se prevenir, lavando as mãos, mantendo um certo distanciamento, usando as máscaras, tá? Em relação às máscaras, muitos países modificaram já há algum tempo as orientações de usar 2 máscaras de pano ou uma de pano com uma cirúrgica também. Ou, por exemplo, na Europa, eles passaram a orientar a N95 para a população mesmo, tá? Hoje existem várias marcas confiáveis que você pode fazer pesquisa se elas realmente foram aprovadas via internet, é possível fazer essas pesquisas. E uma máscara hoje N95 você consegue comprar, por exemplo, por R$8, uma máscara boa. Eu sei que isso não é acessível para todo mundo, mas dependendo do uso que você faz, você pode fazer com que essa máscara dure um mês. Se você sai pouco de casa, até mais do que isso. Então entenda que isso é uma prioridade, se você pode colocar isso nas suas contas, nas suas necessidades, isso vai te trazer mais segurança, isso também vai te ajudar em relação a essa questão do medo. Entender que isso é suficiente, é assim que os profissionais de saúde trabalham e é assim que as pessoas têm conseguido se prevenir, mesmo atendendo pessoas doentes. Tá bom? Então, é objetivo falar que é verdade e ao mesmo tempo acalmar de que é possível se prevenir. Mas eu também queria colocar aqui no vídeo de hoje algumas orientações, né? O canal tem esse intuito de dar dicas, orientações acessíveis, e muitas pessoas, principalmente essas que estão nas filas de espera, muitas vezes não têm uma orientação adequada e simples até de um fisioterapeuta ali. Né? Então eu, como fisioterapeuta, eu gostaria de passar algumas orientações caso você ainda não tenha recebido e esteja nessa condição, e vou passar algumas orientações a mais também, baseado em coisas que eu gosto de ler, coisas que eu trabalho também. Então o vídeo de hoje será também sobre isso, tá certo? E eu queria aqui grifar de que essas dicas não têm como intuito te dar uma cura milagrosa, não tem como intuito, então vou seguir essas dicas e não vou para o hospital. Não é isso. Se você precisa ir ao hospital, vá, entre na fila de espera, mas vá. Tá bom? Isso é para te dar um conforto a mais, no intuito de você começar a fazer algo por você, que pode melhorar um pouco aí a sua situação enquanto você aguarda um tratamento efetivo, tá certo? Então vamos lá, a primeira dica. Nosso pulmão, ele tem aqui a parte da frente que tem uma área menor do que a parte de trás. A área dele atrás é maior. Quando a gente deita em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo, o ar ele sobe, né, que o ar é mais leve, ele sobe, portanto fica mais concentrado ali na região posterior aqui das costas, que tem uma área maior, portanto você ventila melhor do que comparado quando você está de barriga para cima, que o ar sobe, fica mais nessa região, e aí é uma área menor do que a de trás,
tá certo? Ou seja, ficar de barriga para baixo pode melhorar essa sua questão respiratória, dependendo do grau de desconforto que você tá, você vai perceber uma diferença significativa em relação a isso. Procurei fazer uma explicação assim bem simplesinha. Claro, não é que todo o ar vai para cima e não fica nada embaixo, não é isso, mas é só para você entender o porquê de barriga para baixo você tem mais conforto respiratório nessas situações, tá? Você pode respirar fazendo um freno labial, que é... ou não fazendo esse barulho, mas fazendo uma resistência como se estivesse soprando uma bexiga. Né, um discreto biquinho, tal, mas por uma resistência. Porque você aumenta a pressão lá do oxigênio lá dentro e você melhora a sua troca gasosa. Na fisioterapia a gente usa muito equipamentos de ventilação não invasiva, que são aquelas máscaras, não a de oxigênio simples, mas uma máscara que tem uma pressão justamente para forçar esse aumento da pressão interna e melhorar as trocas gasosas. Claro que essa respiração, ela não é igual você usar a máscara, mas ela tem o mesmo intuito, né? Justamente aumentar essa pressão interna que melhora essa oxigenação, caso você esteja precisando dessa melhora e de repente não está tendo acesso a um tratamento com essas máscaras, etc. Tá? Também é um momento que é muito importante você avaliar suas escolhas de alimentação. Evite a farinha branca, né? Evite o pão, o macarrão, coisas com conservante, aquele suquinho cheio de conservantes. Toma água mesmo, alimentos in natura, porque a farinha branca, o açúcar de forma geral, aumenta a inflamação. E essa é uma doença inflamatória. Então, olhe também para isso, olha para as suas escolhas, não vai no que é mais gostoso, né? Não tenta suprir aí as suas carências com coisas mais gordurosas e coisas mais palatáveis por conta do momento que você está vivendo. Pensa exatamente na necessidade de você reduzir a inflamação no corpo, tá bom? Então, essas são as primeiras dicas que eu gostaria de passar, talvez muitos já saibam, já tenham tido acesso a essa informação. Eu vou complementar com uma coisa, justamente por ser um momento mais de urgência, né? Então eu vou complementar com algumas palpações aqui da terapia manual. Vocês não vão entender muito porquê, geralmente eu não passaria isso, mas é mais pelo momento mesmo, tá bom? E baseado nas coisas que eu estudo, que eu aplico no consultório de osteopatia, microfisioterapia, e que eu vejo em comum nas pessoas com Covid, principalmente com sintomas respiratórios, tá certo? Claro que quando a gente faz essas técnicas e avalia as pessoas no consultório, cada uma terá uma alteração diferente, uma necessidade diferente, então eu estou passando aqui realmente um pouquinho, é algo muito, muito específico mesmo. E lembrando, né, estou salientando mesmo isso para não ser mal interpretada, de que isso não vai ser cura milagrosa, tá bom? Isso é para melhorar um pouco o seu estado, tá? Então, você vai fazer com a mão desse jeito aqui e você vai encaixar abaixo do mamilo, nessa linha aqui, tá certo? É justamente a região onde ficaria do sutiã, a parte, por exemplo, aquela alça metálica, né, aquela parte metálica do sutiã, né? Isso serve para homens e mulheres, eu só estou mostrando aqui uma imagem para vocês entenderem exatamente a região. É bem abaixo do seio e você com a outra mão vai passar em cima da região do pulmão do mesmo lado. Às vezes você até sente uma resistência, né? E pode passar um pouco aqui nessa região. Depois faz isso do outro lado, com a outra mão abaixo da linha do seio e passa aqui. Tá? Então, onde ficaria aquele araminho ali do sutiã, parte de baixo do sutiã, você encaixa e com a outra mão passa no pulmão, tá bom? Então, é essa a ideia. Essa é uma manobra. A outra manobra, nós temos um ossinho aqui na cervical mais saliente. Abaixo desse ossinho, você vai apalpar,
Então você passa toda a cervical, você encontra o ossinho mais saliente, apalpa abaixo desse ossinho e de novo passa a mão na região do pulmão dos dois lados. Devagar, repita várias vezes por dia, várias vezes, é para dar um estímulo para o seu pulmão, tá? Uma outra coisa que eu vou ensinar aqui, que não tem nada a ver com fisioterapia, mas é algo que eu tenho lido, eu tenho testado, são mudras, que são posições das mãos, dos dedos, que provocam determinados estímulos no corpo. E no caso eu escolhi 3 mudras que melhoram perceptivelmente a respiração. Além disso, também tem como objetivo equilibrar o nosso corpo, acalmar a mente. Isso é algo muito importante, né? Então, inclusive, eu oriento que durante os mudras você procure mentalizar a recuperação dos seus pulmões, que você procure mentalizar que eles estão bem, que o ar entra e preenche todo o pulmão. Isso para muitas pessoas pode parecer bobagem. Eu fiz um curso nessa última semana com vários estudiosos de câncer e todos eles falaram da importância da pessoa já se mentalizar bem e agradecer por estar bem para conseguir entrar num processo de cura. E que não é uma vez, não é um dia, não é 2 dias, não é 3 dias, assim, é um processo constante e que a pessoa começa a ver uma melhora gradativa e essas pessoas têm resultados que as outras que vivem ali no medo, que vivem o tempo todo nesse aspecto negativo da doença, acabam não tendo. Né? Então, entender, até eles falam de entender de que isso está no seu corpo, de que é seu. Então, procurar trazer coisas positivas para o seu dia, para você, para sua mente, e não o negativo, tá? Que isso só vai te fazer mal. Então, essa mentalização durante os mudras, ela pode fazer muito bem, e os mudras vão te ajudar a respirar um pouco melhor, vão te ajudar a acalmar mais a mente também, tá bom? O primeiro mudra, você vai segurar o seu 4º e 5º dedo. Pode deixar perto do corpo, fique o tempo que for necessário, seja de um lado, depois de outro, 4º e 5º dedo segurando nessa posição. O outro, 4º dedo, cravar aqui no dedão, no polegar, e depois o 3º dedo cravar aqui no polegar também. Fique o tempo que for necessário, observe sua respiração, veja como você se sente e procure mentalizar aí o seu pulmão se recuperando, o ar entrando, saindo e ocupando todo esse espaço. Espero ter ajudado, espero que esse vídeo chegue nas pessoas que precisam e que faça alguma diferença. E até a próxima!